Olá, pessoal. Esse é um vídeo de resumo da nossa disciplina. A gente encerra ali com a unidade 4, assim, todas as discussões relacionadas à nossa disciplina. Então, falando de maneira direta, o que é que a gente viu nessa disciplina de modo geral? Na unidade 1, a gente tratou especificamente sobre o objeto de estudo da educação física. A ideia da disciplina foi fazer uma síntese do que vocês viram durante o semestre. Então, nesse semestre, vocês tiveram disciplina de jogos, vocês tiveram disciplina de fundamentos da educação física, tiveram didática, comunicação e expressão. Nessas disciplinas, de alguma forma, a gente agrega algum tipo de conhecimento relacionado a essas disciplinas. Lá na primeira unidade, da qual a gente tratou sobre o objeto de estudo da educação física, nessa unidade a gente fala por que a educação física tem hoje uma identidade. A gente apresenta a literatura específica ali na unidade 1 para vocês, e aí puxa um pouco de alguns conteúdos trabalhados durante esse semestre em outras disciplinas, como, por exemplo, o conteúdo de jogos. Além disso, a gente trata da questão metodológica, a questão didática, alguns aspectos relacionados a esses elementos que existem na educação física, que vocês viram lá na disciplina de didática. Em Fundamento da Educação Física, a gente trata um pouco das abordagens pedagógicas do campo da educação física. Isso a gente vai tratar na unidade 2, que foi a unidade onde a gente tratou sobre os conteúdos da educação física, com base no que a literatura científica tem apontado. Apresentei os principais livros referentes a essas abordagens, os nomes de alguns desses autores. Então, foi isso que a gente tratou ali na unidade 2. Usamos como referência o livro base do coletivo de autores, tanto a primeira versão quanto a segunda. Vocês fizeram participação em fóruns, fizeram algumas tarefas relacionadas a essa unidade. A unidade 3, nós tratamos especificamente da BNCC, que é um documento hoje que está sendo utilizado em todo o Brasil. Apresentamos os elementos que esse documento tem, apresentamos um modelo de plano de aula dentro desse formato da BNCC, aquelas nomenclaturas novas, objeto de conhecimento, unidades temáticas, dimensão do conhecimento. Tratamos de cada uma dessas nomenclaturas de maneira mais detalhada na unidade 3. Espero que tenha sido suficiente para aprofundar os estudos. Inclusive, esse documento, ele se encontra aí na nossa biblioteca virtual. É importante baixar esses documentos para se apropriar dessas leituras. E aí, na unidade 4, a gente faz um fechamento da disciplina, trazendo para vocês os esportes não convencionais, esportes esses conhecidos com vários nomes, esportes não convencionais, esportes não tradicionais, esportes alternativos. E aí a gente trata, numa primeira aula, num primeiro momento, dos esportes não tradicionais a nível mundial. Faço uma síntese desses esportes para vocês. Na aula seguinte, a gente apresenta os esportes criados especificamente no Brasil. E aí, nessa unidade final, que é a unidade 4, na aula 2, a gente apresenta para vocês 3 artigos importantes publicados esse ano, tratando de pelo menos 7 modalidades criadas no Brasil. É importante fazer a leitura desses documentos, porque aí a gente tem uma ideia geral do que foi tratado na disciplina. Por que é importante conhecer esses esportes? Porque esses esportes vão lhe dar suporte para trabalhar dentro das suas aulas de educação física com elementos a mais para além do tradicional, para além daqueles esportes tradicionais conhecidos, né, como o basquete, o vôlei, o handebol, futsal, que são esportes já sedimentados no campo escolar. Esses outros esportes que a gente está apresentando, no último artigo, que é o artigo que trata sobre o ensino dos esportes não convencionais nas aulas de educação física, a gente faz uma síntese, especificamente nesse artigo, sobre 7 modalidades criadas em solo brasileiro. E aí, recomendo a leitura para que vocês consigam aprofundar os estudos dentro dessa nossa disciplina. Então, esse vídeo foi mais uma síntese do que a gente havia trabalhado na disciplina inteira, né? Espero que a disciplina, de alguma forma, tenha surtido assim, um efeito importante para o aprendizado de vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
até uma